Hoje eu vim trazer um tema da consultoria de estilo que, boa noite, Aline, que aconteceu que uma aluna minha me mandou uma mensagem falando assim, ela é aluna da turma nova, né? É isso aí, você pergunta, eu respondo. Então faz a sua pergunta aqui. Quem tiver pergunta, aliás, deixa aqui nessa caixinha desse interrogação aqui e manda para mim. Semana passada a gente fez uma live de perguntas e respostas. Ficou muita resposta faltando, né? Tinham muitas dúvidas. E só que tem dúvidas muito específicas, muito... boa noite, Danusa. Muito específicas no seguinte: eu tenho cintura fina, devo apertar a calça. Tem alguns tipos físicos, né, que não tem jeito, é difícil a gente encontrar uma modelagem que caia muito bem no corpo, e faz parte, né, a gente apertar uma roupa, dificilmente se encontra, né, então é sempre bom uma consultora de estilo ter uma costureira de confiança. Eu costumo... às vezes leva uma costureira quando mora próximo, né, da casa da costureira. Agora nesse período não dá para fazer ajuste, né? A gente está num momento atípico, mas normalmente eu tenho uma costureira de confiança que saiba ajustar peças muito bem. Delva, agora tem você no Rio de Janeiro, Delva. Agora você vai ser minha indicação aí no Rio, com certeza. Mas tem umas outras questões pertinentes à consultoria. Tem tanta coisa, na verdade, que eu queria trazer. Mas tem dúvidas de diferentes níveis, né? Tem dúvida das pessoas que não são consultoras ainda e que querem se tornar consultoras, que elas têm toda aí dúvidas mais genéricas, né? Em relação à profissão. Tem dúvidas de quem está fazendo a consultoria de estilo, né? Quem está fazendo a formação. E aí são dúvidas mais técnicas, né, do que fazer com determinada cliente. E tem dúvidas de quem já é formada, que aí é mais sobre posicionamento. Então me conta aqui, eu quero saber um pouquinho de vocês, quem já é consultora, quem está em processo de se formar, né, quem está fazendo o curso e quem já é formada. Isso também me ajuda a direcionar um pouco o que eu vou trazer de tema para vocês, para ficar mais interessante. Lembrando que o foco aqui é sempre a gente falar das consultoras, de quem quer entrar na consultoria e quem está em especialização. Lógico que eu sempre falo de posicionamento, depois, né, no feed, posicionamento de como conquistar cliente, mas é uma escadinha, né? Tem uma transição. Ju Cadiani, o tema da live de hoje, que eu pensei, eu acabei aí passando por outros temas antes da gente chegar, ainda não é. Você quer ser? Me coloca aqui, qual é a sua principal dúvida? De que te motiva a querer ser consultora e qual é a sua maior dúvida em querer ser consultora? Me fala aqui pra gente poder conversar. O tema da live de hoje é: qual é a parte mais importante da consultoria, né? Qual é a etapa mais importante? E por que eu tô falando isso? Porque nas minhas turmas, as alunas entram ansiosas por aprender, né? Por ter todo o aprendizado. Mas existe uma etapa, né? Existe aí, como eu falei no início, existe aí não é uma escadinha, é como se fosse uma escadinha, né? Tudo tem um processo. Você não dá pra gente chegar lá no final sem ter feito a parte do início, né? E na minha forma de trabalho, eu acredito muito que antes da gente vender um serviço, você se conhecer, você entender do que você vai vender, né? É muito difícil você vender uma coisa que você mesmo tem dúvida sobre você mesma. Então, muita gente não conhece o seu estilo pessoal. Então, como é que você quer ser reconhecida por uma profissional que sabe lidar com isso, se você ainda não se sente confiante em relação a você, tá? Tem duas coisas aí, quem tá no iniciozinho da profissão, que é isso, né? A pessoa não sabe o seu próprio estilo e tem uma dificuldade, né, de conseguir se encontrar. E tem uma outra parte dessa ansiedade de querer já fazer.
Então, e é necessário treinar também, né? Eu tô pensando aqui, voltando no início da profissão, né? E na trajetória das meninas que entram na profissão estilo. E eu tô falando isso porque teve uma aluna que falou assim: Alanka, tô adorando, tá maravilhoso, tô no início do curso, mas eu ainda não sei montar, fazer o closet clearing. Falei, calma, tudo tem seu tempo. Para você chegar a fazer um closet clearing, antes você tem que ter entendido qual é o estilo da cliente, o que faz sentido para ela, o que ela quer comunicar. Percebe que não adianta a gente pular etapas, tudo tem um processo. E o curso, né, ele é todo montado para ter esse crescimento de pensamento que ajuda tanto a pessoa em si. Então, a minha indicação é sempre começar aplicando em você, faz os testes, tem muito teste que, aliás, o módulo 1 é um módulo do autoconhecimento, que eu acho extremamente necessário, mas também é um módulo que você pode usar na cliente. Então, é importante aplicar também. Eu sempre falo que todo aprendizado, para ele se concretizar, e o adulto precisa disso, né? O adulto tem um aprendizado que ele precisa colocar em prática, assimila muito melhor, né? E só com a prática você constrói, você conquista tanto o teu estilo pessoal, porque o estilo pessoal, não adianta a gente, um dia se montou, né? Um dia você se vestiu da pessoa que você gostaria de ser. Se aquilo não se repetir, se você não internalizar o que de fato combina com você, o que de fato faz sentido para você, e aqui eu tô falando da gente em primeira pessoa, antes de a gente passar para cliente, né? Porque pra gente passar uma segurança para cliente, como eu falei, a gente tem que ter uma segurança nossa primeiro. Então, se você não está segura do quais são as peças que te representam, o que comunica o que você quer passar, o que tem a ver com o seu lifestyle, muito dificilmente você vai conseguir construir essa imagem aqui, que representa quem você quer ser, entendeu? Então, tudo começa com a gente, no interno. E depois a gente vai fazer isso também para cliente, né? A gente vai ensinar ela essa construção. Aí existem etapas na consultoria que as clientes mais gostam, né? É claro que é muito gostoso quando a gente chega no final do processo, né? No final do curso ou no final do processo da consultoria, na parte de montagem de look. Quando chega na parte da montagem de look, que até já passou o closet clearing, tudo aquilo que estava parecendo muito lúdico num primeiro momento, né? Fazer uma entrevista de estilo, uma entrevista para entender, fazer o autoconhecimento, que para muitos clientes é uma parte complicada, se olhar no espelho, entender o tipo físico. Só essa engrenagem, né? Só essa forma, só essa pausa que se dá para conseguir enxergar o que se gosta e o que não gosta, para muita gente é difícil. Tem muita gente que vive tão no automático e está tão acostumada a consumir coisas que não pertencem a ela mesma, fica sempre aquele desejo distante de ter um estilo pessoal próprio, que até se torna uma lenda isso, né? Ai, é muito difícil, eu não tenho estilo, é só a pessoa, é sempre o externo, né? Sempre aquela areia do vizinho, a grama do vizinho que é mais verde, porque na verdade faltou olhar para dentro para encontrar o que faz sentido para essa cliente, que faz sentido para ela. Então muita gente acha que não tem estilo, que não sabe se encontrar, não sabe o que combina. É preciso dar essa pausa. E a gente, enquanto consultora, a gente tem que ser o caminho, né? A gente ajuda nessa construção. Não existe uma pessoa mudar de estilo ou construir alguma coisa de um dia para o outro. Ele é uma construção. Teve uma pergunta que alguém me falou assim: Alanka, você acha, eu acho que foi até, não sei se foi a Cris que está aqui, que é aluna do Profissão, que perguntou assim: você acha que a gente já nasce com estilo, que é uma coisa nata? E eu falo que não. O estilo, no meu ponto de vista, ele se constrói e ele é mutante. A gente não... O estilo que eu tenho hoje não é o estilo que eu tinha quando eu tinha 18 anos, por exemplo. Não é o estilo que eu tinha quando eu tinha 27 anos. Ele vai mudando.
né? A gente vai amadurecendo, as prioridades mudam e tudo isso vai impactando a cidade onde você mora, tudo ao seu redor. Ele ajuda a construir quem você é como pessoa e também o estilo pessoal. O estilo pessoal nada mais é do que você representado em roupa, o que você gosta, o que você precisa, quais são as suas necessidades. Então, não tem uma construção assim de um dia para o outro, né? É tudo uma coisa que é um processo que ele vai sempre construindo. E eu sempre falo para as minhas clientes, e minhas alunas também podem ter isso em mente, né? Eu falo isso também no curso, que o estilo pessoal, ele é o retrato de um momento. Então, hoje, você está assim, dessa forma. Não quer dizer que você precisa ficar congelada nesse teu retrato, né? Daqui a 10 anos, você vai ter um outro retrato. Nem precisa ser tanto tempo assim. Pode ser daqui a um ano. Você tem todo o direito de querer mudar. Você tem todo o direito, o cliente também, de encher daquilo, não quer mais aquele guarda-roupa, por qualquer questão. A gente está muito acostumada a pensar que as pessoas precisam de algum motivo para. Normalmente, a cliente que procura a consultoria de estilo, ela está incomodada com alguma coisa. E pode ser um motivo muito relevante e pode ser um motivo pouco relevante. A gente não está classificando aqui o motivo pelo qual a cliente vai procurar. O fato é, todo mundo precisa ter uma consultora de estilo, né? Por quê? Porque a gente lida com a imagem, a gente vive, a gente conversa com o outro, a gente vive em sociedade. E quanto mais controle você tem e a cliente tem da sua própria imagem, mais ela vai se autoconhecer, mais ela vai ter recursos para encarar o mundo. Então, digamos que tem uma cliente que ela está no trabalho corporativo e ela está galgando uma promoção. Você acha que a imagem pessoal não tem um papel fundamental nisso? É óbvio que tem. Toda a comunicação que ela vai construir vai ajudar ela a chegar num cargo, às vezes, mais rápido, sim, do que uma outra que não tenha. Toda essa consciência do que ela está comunicando, e aí não entra só a vestimenta, entra a comunicação, entra o comportamento, fazem parte de um trabalho que uma consultora de estilo, imagem e estilo, nesse caso a gente está trabalhando com os 3 pilares da consultoria, que é a comunicação, comportamento e aparência. Esses são os 3 pilares da consultoria, da imagem, né? Da imagem pessoal, ela é construída por isso. Eu sempre falo que não adianta uma pessoa estar toda montada, né, de grife, que também não quer dizer nada, né? As pessoas confundem muito isso. Uma pessoa super grifada é uma pessoa, então, que ela passa um poder maior. Não é a grife que diz se ela tem um poder maior ou não. O que tem? O que passa? O que comunica poder? Vários elementos. A cor comunica, a cor certa. Tem cores que passam mais fragilidade, tem cores que comunicam mais força. A postura, a qualidade do tecido diz muito. Então não adianta a pessoa estar lá super grifada, achando que ela está poderosa, se internamente ela não está se sentindo. Ela não vai passar essa confiança por causa da roupa. Para algumas pessoas até, estar empoderada ali, colocar uma grife é o que faz ela se sentir bem. Então pessoas são diferentes uma das outras. O que a gente tem que entender é que o nosso trabalho é um trabalho que a gente vai ajudar a cliente a encontrar, né, qual o que ela precisa ali. Tem pessoas que usam realmente uma muleta, né, alguma que não é nem muleta o nome, mas assim, tem uma peça que ela sabe que se ela colocar aquilo dá um poder para ela. Pode ser um bracelete, por exemplo, né, um bracelete mais robusto nos 2 braços que passa assim uma força para ela e ok. Tá? É importante também para a construção isso. Eu sou uma pessoa que eu uso muito acessório. Acessório é uma coisa que eu coloco e eu me sinto já dentro do meu estilo pessoal. Se eu tô sem alguma coisa, parece que me faz falta um acessório poderoso, porque ele já faz parte da minha comunicação. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Mari Veiga, estou fazendo profissão estilo, seguindo passo a passo e amando aprender. Que ótimo, uma delícia mesmo aprender. A Lama acredita muito que a personalidade está muito interligada com o estilo. Deixa salva a live. A live não fica mais salva, tá, gente? Eu não tô deixando a live salva, mas eu pego pedaços dela e coloco depois no meu feed. Oi, Silvana. Eu acredito que a personalidade está muito interligada também com o estilo, mas eu não acho
que o estilo, assim como a personalidade, ele não seja mudado, né? Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que é de repente muito tímida, né? Pessoas geralmente que são muito tímidas, elas não vão chamar atenção na roupa. Dificilmente ela vai ser aquela pessoa que ela vai usar um max colar, um brincão, um óculos ou muita cor, porque isso chama atenção. Então, se a pessoa é tímida, ela não quer se comunicar, né? Ela tem vergonha, ou sei lá qual é a questão, né? Ela se sente fragilizada, ela não vai querer chamar atenção, né? Então, automaticamente, né, se a gente pode concluir que não é nem concluir, a gente pode ser induzida a pensar, então, que ela vai preferir cores sóbrias, roupas com modelagens mais retas, né, uma coisa assim, ou até cores escuras, né, porque a cor escura distancia mais ainda do que a cor clara, então que ela vai preferir ser de um estilo mais clássico, tá? Mas não quer dizer que essa pessoa, ela não lute contra. Fiz uma live aqui sobre isso, sobre como a gente se apropriar do design das roupas, das cores, da comunicação, tudo que a gente tem acesso para poder ir contra isso, né? Então, assim, eu posso ser uma pessoa super tímida, mas que eu preciso no meu ambiente de trabalho passar uma certa fortaleza, uma certa comunicação maior, preciso me forçar a me comunicar. E aí a imagem pode ser um aliado disso, né? Claro que essa pessoa nunca, de repente, vai usar algo tão extravagante assim, mas o vestir, a consultoria de estilo pode ser um aliado para ajudar essa pessoa a se comunicar um pouco melhor. Então, ao invés de ela usar, por exemplo, uma roupa toda fechada, muito escura, preto, alguma coisa o roxo que vai afastar, a gente pode falar com ela quais são as cores que comunicam melhor, as cores claras, quais são os elementos, tá? Então a gente pode ajudar. Mas claro, eu acho também que a personalidade da pessoa acaba interferindo, né? O estilo, ele tá associado, sim. Mas nada que não pode ser construído e mudado de forma sutil a ajudar o cliente. Então, voltando lá, para qual etapa é mais importante da consultoria? Vocês acham que existe uma etapa mais importante na consultoria de estilo? Conta aqui para mim. Deixa eu ver aqui que tem pergunta. Legal, depois eu dou uma olhada aqui nessas perguntas. Acessibilidade a evoluir. Entrevista. Peraí, base de cor. Todas as etapas são muito importantes, né? A gente tem aí, deixa eu botar meu filtrinho, que meu filtrinho saiu. Eu adoro esse olho de gatinho aqui. Todas as etapas são muito importantes da consultoria. Peraí que eu tô mexendo nesses filtros, tô cada hora com um olho diferente. A construção da imagem pessoal. Todas as etapas são muito importantes, né? Porque na consultoria, peraí que esse filtro ficou tão estranho. Deixa eu trocar isso, gente. As etapas são todas importantes, porque ela vai nessa construção até a gente chegar na etapa final. É como aquela escadinha que eu falei, né? A gente começa fazendo uma avaliação da cliente e essa avaliação é muito importante, né? Oi, gente, um monte de gente chegando agora. A entrevista é muito importante. Agora, o que é a etapa mais importante? Não nem é nenhuma etapa, né? É a pessoa. A pessoa é o foco, né? A pessoa é o foco. É com ela que a gente tem que entender. É ela que a gente tem que interpretar. Então, esse início da consultoria, a parte da investigação, a gente vai fazer a entrevista, estimular o autoconhecimento da cliente a princípio, isso é ótimo, né? Como a Mari falou. A gente tem que ter a escuta ativa. Vocês estão muito afiadas, estou adorando minhas alunas aqui falando exatamente isso, né? A gente precisa ter um olhar, a gente precisa saber interpretar. E aí tem uma das habilidades da consultora de estilo que é saber ouvir, é saber se distanciar do gosto pessoal. Já falei isso algumas vezes. A gente não pode colocar o que a gente acha que é bonito, o que a gente acha que é adequado. É lógico que existe a adequação de dress code, é uma outra coisa. Estou falando assim do gosto pessoal da consultora de estilo. A consultora de estilo, ela tá ali para trabalhar em prol da outra pessoa, da necessidade dela, da vida dela, do que ela gosta.
E aí a gente vai trabalhar para deixar mais harmonioso, né? Para não deixar que os estilos, que os temperos estejam muito over, né? Que isso aí, por que a gente sente estranhamento quando a gente vê uma pessoa, muitas vezes na rua, que está muito over? Porque ela está com um dos estilos muito potencializados. E isso causa estranhamento. Tudo que é diferente causa estranhamento. Existe a curva do consumo. Não sei se vocês já viram essa curva. Eu falo isso muito no Varejo Estilo. Aliás, gente, falando em Varejo Estilo, que até apareceu aqui. Oi. A gente o Varejo Estilo, não sei se todo mundo conhece, é um outro curso, é um curso de especialização que eu tenho com a Janaína Ortiga, do Luxo do Sucesso, onde a gente fala sobre varejo de moda, tá? Então, a pessoa que já é formada em consultoria, que queira atuar num outro nicho, que lógico, acaba cuidando também de pessoa física como cliente da loja, mas a gente fala do varejo de uma forma muito mais ampla, né? A gente fala do varejo como cliente a lojista sendo um cliente, a equipe de venda sendo uma cliente, a parte de compras, então são várias outras questões além da pessoa física, que a gente atende normalmente na consultoria de estilo. Então, nessa semana, a gente está dando uma semana de aulas gratuitas, então quem tem interesse de conhecer esse mercado, vai lá e se inscreve, é gratuito. Já dei a primeira aula ontem na segunda. Ontem foi segunda? Que dia é hoje? Hoje é terça, né? Então a primeira aula foi segunda, tem outra amanhã na quarta e sexta-feira tem mais uma aula. São 3 aulas uma semana, amanhã tem aula lá de live lá também, a gente fala especificamente sobre isso. Mas dentro do curso do varejo, eu mostro a curva do consumo, que é uma curva, na verdade, chamada Bell Curve. Essa Bell Curve, ela parece o que é Bell? Bell é sino, né? Ela parece um sino, então ela é uma curva que vem achatada, cresce e desce. O que acontece nesse meio? Vamos imaginar que aqui é uma curva, tá? Minha cabeça é o topo. O que acontece? Aqui, no início dessa curva de consumo, tudo que é inicial, geralmente pode causar o estranhamento. Então, as pessoas que lançam tendências, as pessoas que são as mais diferentes, então, quem lança tendência, eu sempre falo aqui, a gente vê algumas coisas assim, nossa, eu nunca vou usar essa roupa, né? Isso é muito estranho. E depois, quando chegar aqui em cima do topo dessa curva, que é onde já massificou a tendência, a gente vê que tem muita gente usando. E tem uma metade, tô ótimo que eu tô me usando como a curva, né? Tem a metade dessa curva aqui de cima. Daqui para cá da curva, aqui tem os early adopters, nessas pessoas que investem muito cedo nessa tendência. Então, isso para tudo, né? A Juliana, que acabou de entrar aqui, é uma early adopter do Profissão Estilo. Ela postou no Profissão Estilo antes da turma de todas as outras, porque ela foi uma das primeiras alunas a entrar no Profissão Estilo. Então, ela apostou naquilo, tá? Mesmo sem ter prova, mesmo saber se o curso era bom, ela confiou e ela fez. Ela é uma early adopter. Quando chega aqui em cima, né, onde já tá, muita gente já conhece, a marca já está estabelecida, a pessoa fala assim, bom, já tem alguém ali que fez, já tem alguém ali me dizendo que esse curso vale a pena, ela já testou, ela já está no mercado, ela está confortável com o método que ela aprendeu, então eu sei que eu posso fazer também. A maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas esperam alguém experimentar antes para ela se sentir segura. E isso também acontece muito na moda, né? No P e no V, é verdade, Ju. Ela foi na primeira turma do Profissão Estilo e primeira turma do Varejo Estilo. Então, normalmente, quando a gente vê esse início de tendência, causa esse estranhamento, né? E quando já está massificado, a gente está acostumado em ver na maioria das pessoas, então já é uma coisa mais comum, voltando aqui a falar de estilo, né? Quando a gente vê com uma pessoa com um estilo muito diferente, muito característico, causa um estranhamento porque ele não está massificado, aquela pessoa ela está aqui no início. E aqui no final dessa curva são os retardatários, as pessoas que a tendência já saiu de moda há muito tempo, né? Já passou. Vamos pensar na pantacur, né? A pantacur ainda tá, uma pantacur é uma calça que todo mundo já viu que ela é muito versátil, qual é a vantagem da pantacur, mas tem gente que quando a pantacur de repente vai que volta a moda da boca de sino, todo mundo resolve voltar ao saltão. A pessoa vai falar assim, ainda tá na moda pantacur? E a coisa já passou há muito tempo, porque tem essa tendência
essa curva, né, em tudo, tá? A Bell Curve, ela serve para todas as métricas. Então, é a média das pessoas em geral tá aqui no topo dessa curva, né? Então, média de altura dos brasileiros, média de velocidade dos carros, tudo isso é medido, né? Tem as pessoas que estão aqui, que são as que estão indo mais devagar, as pessoas que estão indo mais rápido, são a minoria, tá? Essa curva tende a se achatar atualmente, porque a gente está construindo mercados independentes. Então, digamos que a pessoa seja gótica, tá? Então, se a pessoa gótica, que está lá dentro do estilo moderno, ultramoderno, né? Ela não era representada, digamos assim, há muito tempo atrás. Agora, se ela quiser uma loja só de produtos góticos, ou só que tem ela vai encontrar, né? Então, assim, as minorias de estilo, tá, gente? Sempre, não tô falando de nada além disso, tá? Elas estão ganhando aí seus próprios universos. Então, essa grande curva, ela, ao longo do tempo, ela tende a achatar. Então, tô falando isso, a gente estava falando de estilo, né? Qual é a parte mais importante de uma consultoria de estilo? Entender essa cliente. Então, essa parte de entendimento da cliente, entender o universo dela, é uma parte muito fundamental. Porque é ela que vai guiar todo o resto do trabalho. Não adianta a gente pular uma etapa e ir lá direto, de repente, na montagem de look. Pode fazer montagem de look sozinha? Claro que pode fazer montagem de look sozinha. Tem cliente que me contrata, tenho certeza que contrata outras consultoras, estão aqui também, as meninas, até eu ensino isso no curso, né? Tem uma proposta de estilo completa, onde engloba, tô com um copo aqui, tô com medo de cair. Tem uma proposta de estilo completa, onde engloba todas as etapas da consultoria. A gente vê muito essa mudança, essa construção de estilo, essa segurança quando a cliente faz a consultoria de estilo completa, mas você pode vender esses pockets, né? Pocket consultoria, você pode vender só um serviço. O serviço da montagem de look. Mas para você chegar na montagem de look, você, consultora, tem que ter passado por tudo aquilo, tem que entender essa cliente, até para fazer as perguntas certas para ela, porque não adianta você montar, chega no guarda-roupa, você monta um look que não tem nada a ver com a cliente, não adianta nada, né? É preciso conversar com ela, precisa entender o universo dela, por mais que você não vá fazer uma consultoria de estilo completa, eu sempre gosto de colocar a análise do estilo, seja para fazer um personal shopping, seja para fazer esses serviços avulsos, né? Seja para fazer aí uma montagem de look, é importante. Então a gente não tem como pular tanto as etapas. E no aprendizado também é assim. A consultoria, ela é dividida em 3 grandes momentos, né? O momento da investigação, que é o momento onde você vai captar tudo da cliente e é o momento que ela vai se entender também. Então, eu entendo a ansiedade de muitas pessoas de quererem chegar lá no final, mas a gente tem que lembrar da importância de cada etapa até chegar lá. Então, esse momento inicial é um momento que não é tão legal quanto você ficar montando o look e falar, nossa, olha aqui, né? Para cliente é incrível, né? Olha meu lookbook, agora eu tenho um lookbook meu, com as minhas referências, com as minhas roupas, não é o que eu tô vendo lá no Instagram de uma pessoa que tem um armário lotado, quando eu tenho um armário de 2 portas, por exemplo, né? Então, ele é muito mais pessoal, personalizado, isso tem um valor enorme, tá? Então, a gente tem a grande parte aqui, e aí, para você chegar aqui, você tem que ir antes, lá no início, e o início é autoconhecimento. Não tem como, até para cliente mesmo, né? Porque uma coisa é você chegar e contratou uma consultora de estilo, a consultora de estilo foi lá montar os looks que você vestiu e não tá confortável, não faz muito sentido, concorda? É importante ter essa primeira parte, onde a cliente vai se olhar, vai entender o que ela gosta de fato. O que ela gosta? Aquilo faz sentido para minha vida? Eu posso amar salto alto, né? Digamos, eu amo salto alto, acho lindo, tem uma postura, mas eu ando todo dia numa rua de paralelepípedo, tenho criança pequena, eu saio correndo. Eu mesma já fui uma pessoa mega salto alto. Hoje em dia eu tenho salto alto, mas eu uso em determinadas ocasiões. No meu dia a dia, e o meu dia a dia era de salto alto, quando eu era solteira, quando eu trabalhava no mercado corporativo, eu ia todo dia de salto alto no escritório.
tirava o salto para dirigir, chegava no escritório, salto alto. Nunca, assim, hoje em dia, imagina como é que eu vou atender uma cliente, vou fazer personal shopping, ou vou na casa dela, chegar num mega saltão. Não é confortável, a gente está muito agora, né? Eu acho que existem também as macro tendências, que a macro tendência, ainda mais agora na quarentena, é a questão do conforto. A gente está prezando muito pelo conforto, né? Então, os institutos. Agora, tem pessoas que eu conheço, né? Eu conheço uma médica que ela só opera de salto alto, ela tá sempre de salto alto, tá? É a minha médica, por acaso. E ela tá sempre de salto alto, e faz muito parte, ela se sente bem. E para ela é o conforto. O conforto dela é usar salto alto. Talvez se ela colocar um salto baixo, não vai fazer sentido para ela, não vai conversar e ela não vai se sentir bem. Então a gente tem aqui a parte inicial, que é o autoconhecimento, importantíssimo. O que eu gosto? O que faz sentido? Quais cores me favorecem? E, aliás, hoje eu ia falar sobre também, foi um tema que eu pensei em falar, me digam aqui se para vocês faz sentido, que a gente pode até falar na quinta, ou na próxima terça, que é sobre contraste pessoal para pele negra. Tá? Eu fiz um post já sobre isso no meu feed, não sei se todo mundo aqui leu, mas eu acho que ainda existe muita dúvida de como fazer essa temperatura, essa questão do contraste, né? Eu falo muito de contraste pessoal só. Eu estava até conversando ontem com uma colega de trabalho, né? Uma pessoa que está há muitos anos no mercado também, estava falando sobre a questão da análise cromática e ela me falou como ela não acredita mais em análise cromática, como para ela, para as clientes dela, a análise cromática limita, né? Como que as pessoas não se identificam e aí ficam presas àquela cartela, achando que não podem usar outra coisa. Claro que tem muito do trabalho da consultora de ensinar, dentro de uma cartela de cores, a gente tem aí mais ou menos 70, 80 cores, dependendo da cartela, né? Tem muitas cores ali que tem cores que a cliente vai gostar. Mas tem muitas cores, principalmente acontece com preto ou com branco, que não estão em todas as cartelas, que a cliente pode sentir falta. Agora, imagina se é uma pessoa de cartela quente, sei lá, outono suave, não ter preto, isso para ela pode ser muito forte. E se ela ficar muito presa nessa questão, isso pode ser prejudicial para ela. Então, eu estava conversando com ela sobre isso, né? Então, no Profissão Estilo, eu também ensino a montar um guarda-roupa, a montar uma cartela de cores para cliente, independente das cores que ela tem, né? Da cartela dela, né? Mas é baseado no contraste, na comunicação das cores, que eu acredito muito que as cores comunicam e que elas têm muito a ver também com a nossa vontade de se expressar através delas, tá? Mas, enfim, tem essa parte de investigação, onde a gente vai ver as cores, a gente vai ver o biotipo, que eu também não trabalho com forma física, é uma coisa que está acabando. Eu ainda falo sobre isso no curso, mas eu estou avaliando profundamente em retirar de vez e só trabalhar com peso visual, que é o que eu acredito mesmo que a gente deva trabalhar para ser mais humanizado, tá? E aí a gente chega na construção, que as alunas dessa turma agora, do Profissão Estilo, já fizeram, né? Porque a gente tem uma cliente real dentro do curso, que elas têm que então montar esse dossiê, não é o dossiê ainda, essa proposta de estilo. Quando a gente chega nesse meio, acabou a investigação, é um outro grande marco aqui, né? Então você já fez todo o levantamento, a cliente já te falou muito sobre ela. E nesse momento de a cliente está falando sobre, é que a gente, como consultora, tem que estar atenta para captar tudo isso. Então, eu não sei como é que era. Tinha uma pessoa aqui que estava na dúvida, não sabia se queria fazer a consultoria de estilo. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Perdi, que tem um monte de comentário. Mas você tem que pensar nisso, tá? Pensar que você tem todo esse pré antes de pegar na roupa em si, tá? De entender, de pesquisar, de escutar muito bem outra pessoa, de se colocar em segundo plano e deixar ela em primeiro e observar o que ela quer. E aí depois, quando a gente vai para a parte prática, então definiu, fechou, é isso, faz sentido para você tudo isso? Tem que fazer sentido. Faz sentido para você tudo isso? Não fez sentido, a gente segue para a segunda etapa, que é a parte prática. Então já vem uma outra etapa muito importante, né? Muito importante.
E aí a gente vai colocar tudo em prática, tudo que a gente definiu ali, vai experimentar, vai comprar ou não, vai só sentir. E lá no final a gente tem a entrega, é onde aquela mágica se faz. A gente monta os looks, a cliente fica satisfeita não só porque ela tá com o look, não só porque ela conseguiu multiplicar o armário, é porque ela está se enxergando, um problema foi resolvido. A gente tem que entender as dores da cliente, tá? Quais são as dores? O que faz ela se sentir mal? O que incomoda ela? O que ela gostaria de comunicar, ela não sabe como? É em cima disso que a gente vai trabalhar. Eu sempre falo para as meninas, para as alunas, que quem dita a consultoria, a gente tem as etapas. As etapas são aquelas que eu já falei aqui, listei várias. Mas quem vai ditar a trajetória, quem vai ditar o final, quem vai ditar como isso tudo vai ser é a cliente. É o que ela precisa. Então, a cliente é a pessoa principal da consultoria de estilo. Nós somos o veículo que vai fazer ela chegar do ponto A ao ponto B. A gente pensar nisso, que a gente está num ponto A, que a gente vai levar a cliente até o ponto B, que a gente é o carro, né? A gente é o caminho que vai chegar, tudo fica mais fácil, até mais bonito da gente e mais leve da gente fazer. Tem muita consultora que sente o peso, né? Não, que eu tenho que, então, agora eu fui contratada como consultora, eu tenho que transformar essa cliente. E muitas vezes não existe esse peso em cima da consultora, né? Para você ter feito um ótimo trabalho, você tem que transformar a pessoa de perna a cabeça, né? Pernas para o ar, ponta cabeça. Na verdade, a gente precisa entender o que ela precisa. Porque o ponto A do ponto B dela pode ser desse tamanho, para outras pessoas pode ser uma viagem. Uma coisa pode ser 100 metros, para outra pode ser 1 quilômetro, para outra pode ser 10 quilômetros. Depende muito de cada pessoa. E eu gosto muito de pensar nisso, que cada pessoa é um ser completamente diferente do outro. Não adianta, eu estava conversando também ontem com essa colega de trabalho, a gente estava falando que uma consultora, para ela se sentir realmente segura, tem que fazer a prática, né? Então a gente já começa aí no Profissão Estilo com uma cliente, que eu indico que as alunas comecem com uma cliente, para ela treinar uma cliente, entre aspas, uma cliente não paga, né? Uma cliente que vai ser sua primeira cliente de experimentação, você vai experimentar com ela. Você vai pegar todo o teu aprendizado que você está ali absorvendo e você vai praticar, faz muita diferença. Mas para você se sentir segura, você tem que ter feito aí pelo menos uns 4, 5 entregas de dossiê. Depois disso, você vai conseguir entender as diferenças das pessoas de personalidade e você vai encontrar a sua forma de atendimento, né? Porque também é diferente. Eu ensino o meu método de trabalho. Aliás, esse é um outro assunto que eu quero falar. A gente sabe que existe aí no mercado várias pessoas ensinando. Cada um tem uma forma de falar. Isso gera um pouco de confusão, porque algumas nomenclaturas são diferentes. Então, por exemplo, alguém já me perguntou assim: você faz o DNA do estilo? Falei, não. DNA do estilo deve ser uma nomenclatura que alguma consultora pegou e ela usa o DNA do estilo como sendo, de repente, a proposta de estilo, né? Ou como sendo os 7 estilos universais. Então, são caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar. Quando vocês encontrarem, né, então essas meninas do Profissão Estilo, elas entraram no curso, elas acreditam no meu método de trabalho. É um método de trabalho que é um método de trabalho humanizado, que tem menos medições, menos fita métrica, menos desconforto para cliente e mais entendimento. Ele é mais humanizado. Você se identifica com isso? Ótimo, perfeito. Se você não se identifica com isso, é ok, mas assim, escolha um outro método e siga esse método. Não adianta ficar olhando um método aqui, olhando outro método ali, porque isso gera confusão. Principalmente a gente vê em análise cromática, de novo, tem profissionais que usam lá na sua cartela, no seu material, digamos, sei lá, inverno profundo, a outra usa inverno escuro. É a mesma coisa. O escuro, você está falando de profundidade. Tá? Quando a gente fala de profundidade, a gente está falando de escuro e de claro. O que eu faço, né, a minha proposta de ensino e de trabalho é desmistificar tudo isso. É mostrar que é muito mais simples
fazer esse atendimento, que qualquer pessoa, se estudar, tiver esse olhar crítico, tiver essa escuta ativa, consegue atuar na profissão. É uma profissão que se aprende como outras, né? Então, quando você vai fazer, quando você vai fazer, sei lá, eu quero me tornar advogada, você vai estudar 5 anos de advocacia e você vai se tornar uma advogada, né? Então, na consultoria é uma profissão que se aprende também. Existem uns pré-requisitos, tem que ter estudado moda? Não, eu não estudei moda, né? Eu vim do mercado corporativo, eu fiz uma transição de carreira e fui fazer a consultoria de estilo, tá? Então, assim, não existe um pré-requisito. Se eu falar que existe algum, a pessoa que tem que gostar de estar com outras, né? Você vai se envolver. Tem pessoas que não gostam, tá? Eu tenho uma amiga que ela trabalha dentro da área da consultoria de imagem, mas ela trabalha com comunicação. Ela detesta essa coisa de ir na casa da cliente, porque você vira um pouco ali muitas vezes confidente, né? Você participa da vida, você senta na mesa, você almoça lá, muitas vezes você lancha lá, passa o dia inteiro. Então, você tem que estar disposta a isso, né? Tem que estar disposta a isso, porque senão, se você for uma coisa que vai te incomodar, que você não gosta de estar ali, você preferir estar fazendo uma coisa diferente, por exemplo, o varejo, né? O varejo você não tem esse contato tão próximo de uma cliente, você tem um contato em um dos pontos, né? Com uma das clientes, no varejo, eu falo que a gente tem 3 clientes, amanhã a Janaína vai falar isso na aula de amanhã, lá quem está fazendo a semana da consultoria para o varejo, mas nós temos 3 clientes, é um mercado corporativo. Então, se você não gosta de trabalhar com pessoas, talvez a consultoria de estilo não seja para você. Agora, se você gosta disso, você gosta de não ter rotina, né? Quando você trabalha com vários clientes, você não tem aquela rotina. Acordei, vou para o escritório, vou abrir aquela planilha, analisar aqueles números, ou ver aquela lei. Não tem isso, analisar aquele processo. Você trabalha com 1, 2 clientes por mês, 3 para quem consegue. Então isso é essa coisa boa também, né? De você ter total controle da sua agenda, foi o que me motivou. E você consegue ter uma renda de acordo com o que você trabalha, né? E também tem muita gente que fala assim que falar de dinheiro é um mito na consultoria, que ninguém fala de dinheiro. Eu não tenho problema nenhum de falar de dinheiro. Eu acho que a gente que tem que quebrar esse tabu. A gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente trabalha para se pagar as contas, né, gente? Todo mundo tem boleto, é uma profissão que se escolhe. Então, a minha profissão é ser consultora de estilo. Então, o meu trabalho custa X. Claro que quanto mais tempo na profissão, quanto mais experiência você tem, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais caro vai ficando o teu serviço, né? Se for uma opção, você pode também escolher trabalhar sempre com o mesmo valor, atuar em um outro mercado, depende muito do público também, mas existe um preço base, né, que se trabalha na consultoria de estilo. Então, não vejo problema nenhum em falar em quanto ganha uma consultora de estilo, por exemplo, quanto ganha uma inicial, quanto ganha uma final, não tem problema, tá? E a gente não tem que ter vergonha também, as consultoras. Tem alunas minhas que falam, não sei me vender, não gosto de me vender, tem um problema com isso, né? Você, primeiro, está vendendo qualquer venda que a gente vai realizar, por que você compra um produto, né? Quando você vai comprar... tô falando muito de vela, que eu tô comprando muita vela. Quando você vai comprar uma vela, por que você compra uma vela? Por que tem velas que custam R$10, tem velas que custam R$100? Por que muitas vezes você escolhe a de R$100? Qual é a diferença que uma vela tem para outra vela? Por que você compra essa? O que ela vai te trazer de experiência? Né? Então você não está comprando, você não está dando. Parece que as pessoas às vezes têm vergonha de falar ou medo de cobrar. Isso você, na verdade, eu acho que é uma falta de valorização do teu trabalho. Você tem que se sentir realmente que o seu trabalho vale muito, e ele vale muito para cliente. Então você não está pedindo dinheiro para ninguém, você está trocando o seu trabalho, o seu serviço pela sua remuneração do seu trabalho. Então não tem problema nenhum de vender os seus serviços, tá? Nenhum. Tem aluna minha aqui que já tá no curso, já tá vendendo a consultoria dela, porque é uma pessoa que sempre
foi muito requisitada pelas amigas, né? E agora que ela está se formando, que ela está com conhecimento, tem que monetizar, né? Assim, você tem que ter seus clientes, você precisa, você está estudando, você está investindo ali teu dinheiro também, então você tem que ter o seu retorno do investimento. E não tem problema, pode vender, ela já me mandou a proposta de trabalho dela, já dei uma olhada, é isso aí. A Ju tá falando, não consigo me imaginar aplicando um método diferente do que aprendemos no Profissão Estilo. Ai, que bom, Ju! Que ótimo, obrigada. Você é sempre muito carinhosa com Profissão Estilo, né? É muito minha chaveirinho ali, dá vontade de pegar a Ju e carregá-la comigo para todos os lugares que eu vou. Você já tem ideia de quando voltará a fazer o curso presencial de exploração pessoal? Olha, eu vou dar. O que aconteceu? Quando não lembro que mês foi, se foi em março, eu abri vagas para o curso presencial de consultoria de imagem e coloração pessoal. Desculpa, imagem pessoal eu só dou Profissão Estilo. Eu abri vagas e tem várias pessoas já inscritas. Como teve a questão da pandemia, eu encerrei as inscrições, mas eu vou dar aula sábado agora. Então, como é que eu fiz? Eu dividi a parte teórica, então a gente vai ter a parte teórica online e a parte presencial só quando as autoridades realmente liberarem, né, pra gente ter esse encontro, esse convívio de novo. Então não depende de mim marcar a data, depende da questão toda das leis, do Covid, da expansão, enfim, da quarentena, mas vai ter o curso sábado. Agora eu vou dar um curso, tá, da parte teórica. Sara, estou aprendendo a vender. Não precisamos ter vergonha disso, exatamente. Não existe vergonha de vender, né? A gente não tá pedindo nada, né? Acho que as pessoas têm esse tabu. Não tem que ter vergonha, tá? Você tá trocando o seu serviço pela uma remuneração que você precisa para pagar suas contas, né? Ou se é um hobby para você, é diferente. E para mim é uma profissão, então a minha profissão eu preciso me remunerar, então tem que ter essa mente, né? Se você quer pagar seus boletos no final do mês, você tem que aprender a se vender, não tem jeito. Me manda um e-mail, para mim, estilo Jan, manda um e-mail para mim que eu vejo se dá para te incluir, tá? Me manda um e-mail, me manda um inbox aqui agora para eu poder ver como é que fala. Teria que pedir para alguém da minha equipe entrar em contato com você para ver se tem como botar, ver essa questão toda, tá bom? Mas vamos ver. O que mais, meninas? O que eu ia falar? Me mandem... tem pergunta aqui. Deixa eu ver, deixa eu responder umas perguntinhas aqui. A Ju... tenho muito a te agradecer. Você espantou as minhas inseguranças para iniciar na profissão. Quais eram as suas inseguranças? Me conta aqui, porque eu quero saber. Para mim é importante também entender qual é a insegurança que você tinha para entrar. O que mais te deixava insegura, né? É saber, porque, por exemplo, eu sei de algumas questões que as meninas me falam, eu moro em cidade pequena, será que aqui vai ter mercado para mim? É mais uma questão mercadológica, né? As pessoas, será que elas vão entender a consultoria? O que é a consultoria? Então, me diz o que te deixava insegura para poder te responder. Quem sabe a gente faz uma live aqui só sobre essas inseguranças. Tá bom. Aqui ela complementou. Tem umas prioridades, mas acho que na próxima turma eu tenho. Eu sempre falo isso, gente. Isso aqui falando... vamos falar um pouquinho de prioridades? O que acontece? Porque isso também tem muito a ver quando a gente vai vender o nosso serviço, tá? Qual é a prioridade da cliente? Se a gente fala assim, eu não vou fazer esse curso agora, ou eu não vou fazer a consultoria agora, né? Então, peraí, deixa eu tirar aqui essa pergunta. A gente tem que entender qual é a prioridade. Se a sua prioridade nesse momento é investir numa profissão que vai te dar liberdade de tempo, liberdade econômica, enfim, várias questões, faz. Mas se não for a sua prioridade, realmente espera,
tá? Porque o curso, ele é a minha ideia, a minha intenção é formar pessoas que queiram trabalhar. Lógico que tem gente que entra para o autoconhecimento pura e simplesmente, não quer se tornar consultora, mas eu acho importante você estar pronta e que isso seja uma prioridade para você. Tá? Para que você realmente aproveite ao máximo o curso, que você consiga praticar e que isso transforme também a sua vida. Porque a consultoria, além hoje em dia de ser um veículo de transformação na vida das minhas clientes e das minhas alunas, tenho total consciência disso, né? Que eu fui o caminho, por exemplo, para a Ju, né? De ter uma carreira que ela ama e trabalha com muita dedicação. Que eu fui essa trajetória, que ela também precisou fazer a parte dela. Eu sempre falo que num curso, 50% de qualquer curso que você vai fazer na vida, 50% é a parte da professora, né? Então, eu dou mais do que o meu 50%, eu dou o meu 100%. Agora, 50% também é a parte da aluna, né? Então, 50% tem que vir da sua vontade de querer fazer acontecer, da sua vontade de praticar, da sua vontade de transformar a vida de outras pessoas, porque no fundo a gente faz isso, né? Então tem que partir muito da sua vontade de botar as caras, de ir para o mercado, de procurar, de fazer esse primeiro atendimento pro bono que eu indico, né? Então tem que querer, sim, como tudo na vida, né? A gente quer muito uma coisa, a gente se dedica mais. Quando a gente quer pouco, a gente não dá tanta atenção. Então tem que ser uma prioridade, de fato. Deixa eu ver aqui, a Ju, a minha insegurança, a minha era insegurança de que cidade pequena e medo de aparecer futilidade. Depois que a gente estuda e aprende a consultoria sobre pessoas, tudo se torna mais fácil. Exatamente, não tem nada de fútil. E eu acho que a gente, enquanto consultora também, a gente tem que ajudar a construir essa nova visão da consultoria. Tem muita gente que confunde consultoria de estilo com moda, e tem muita gente que confunde também moda com futilidade. Nenhuma coisa, nem outra é fútil. A gente cuidar da gente, a gente se autoconhecer, a gente saber se expressar, a gente saber se colocar, né? No caso das clientes também, né? Você saber que você pode atuar em várias áreas, muitas áreas precisam de uma consultora de imagem. Quando você vai num hotel, por exemplo, e encontra aquela equipe toda te atendendo muito bem, tendo uma linguagem visual, né? O hotel, lógico que tem toda a questão de design, de marketing ali por trás, mas com certeza tem uma consultora que foi ali e treinou aquela equipe a fazer um bom atendimento, a cuidar da sua imagem pessoal. E imagem pessoal é importante em qualquer setor, tá? Em companhia aérea, em hotel, em televisão, em escritório de advocacia, qualquer lugar. A nossa imagem é muito importante, a imagem de todas as pessoas é a forma que a gente se comunica com o outro. Se a gente vive de relacionamento, a nossa vida nada mais é do que se relacionar com o outro, que ninguém vive sozinho, a gente tem que aprender a se comunicar bem, olhando em primeiro lugar pra gente. Claro, a gente tem que se entender para conseguir passar para o outro uma imagem adequada. Então não tem nada de fútil. Então a Ju, ela quebrou também essa objeção dela de imagem pequena, de cidade pequena, de não ter necessidade de ter uma consultora de estilo. E eu sempre falo o seguinte, quando você tá no mercado onde você é pioneira, você já larga na frente. Isso tem uma enorme vantagem, né? Você pega um mercado que ainda tá ali para você desbravar, né? O mercado é todo seu. E aí entra a parte de comunicação sua também, de saber fazer um bom marketing pessoal, saber chamar as pessoas para conhecerem a consultoria, como eu estava falando da curva, né? Voltando àquela bell curve. Quando uma coisa é novidade, seja ela qual for a novidade, isso pode causar um estranhamento. Depois que isso vira aqui, que as pessoas começam a conhecer, começam a entender os benefícios, isso se massifica e todo mundo quer fazer. Então, se você for essa pessoa que você vai ajudar a desbravar o mercado, né, a conquistar esse mercado, você vai ser pioneiro na sua cidade, você vai se tornar referência. Bela, Fê Moda, minha cidade tem 50 mil habitantes, às vezes me sinto um pouco desconfortável para abordar o cliente, mas amo o que faço. É uma questão de posicionamento, tá? Uma questão de você saber se vender, né? Então,
como é que você está abordando esse cliente? Se você for simplesmente, o que acontece? Não adianta você vender o seu serviço sem mostrar o benefício dele. Você tem que mostrar o benefício. O que a cliente vai ganhar se ela tiver uma consultora de imagem, se ela passar para uma consultoria de imagem, né? De imagem e estilo. Então, isso é importante. Ela entendendo os benefícios, aí são vários benefícios que a consultoria de imagem proporciona, né? Além de todos que eu falei aqui, da construção da própria imagem pessoal, de saber se comunicar, de saber se relacionar, de se posicionar, encontrar o que você gosta, ainda tem questões financeiras, né? Que num primeiro momento, essa é a objeção da consultoria de estilo. A pessoa fala assim, é um serviço muito caro, não vou fazer, acho que não estou precisando tanto. Quando ela termina a consultoria e ela vê a economia que ela vai fazer dali para frente, né? Como foi um divisor de águas na vida dela, é até um serviço barato. Então, Bela, é uma questão de você saber falar sobre isso, sabe? Montar um workshop, de repente, montar uma palestra sobre a importância da imagem. Pega uma cliente real, uma cliente que você tenha atendido, ou oferece uma consultoria e mostra para ela, pega o depoimento, por que foi importante para ela. Quando a gente tem um depoimento, a transformação que isso foi causar, que foi feita na vida da pessoa, é muito mais genuíno, porque aí até quebra essa objeção e esse medo de vender. Da pessoa achar assim, eu tenho vergonha, porque parece que eu estou convencendo o outro a fazer alguma coisa. Na verdade, quando uma outra pessoa fala por você e mostra os benefícios, isso tira um pouco do teu peso e mostra, na real, qual é o benefício, o que o seu trabalho faz pela cliente de bom, né? E é maravilhoso. Acabou de chegar uma cliente na loja, já vou aplicar tudo agora. Você é maravilhosa, sorriso que alegra nossos dias. Obrigada, Angelita. Ainda nem concluí o curso, minha vida já se divide em antes e depois de profissão e estilo. Ai, gente, vocês me matam de amor. Vocês são demais. Olha, a da Juliana tem 35 mil habitantes, tá acabando aqui nossa live. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês, nos comentários, tá? Porque daqui a pouquinho vai encerrar. E o Instagram é assim, derruba. Eu tenho clientes aqui. Isso é coisa muito boa de cidade pequena. Justo tocou num ponto muito bom. A sua cidade é pequena, olha, 1 minuto. A sua cidade é pequena, mas você pode atuar ao redor da sua cidade, né? Você pode pegar, como a Ju faz, ela mora numa cidade e ela tem clientes de outra cidade pelo ótimo posicionamento dela, e aí é muito interessante você fazer parcerias locais com marcas, tá? Ou pegar uma cliente de uma outra cidade, pegar o depoimento, fazer uma reunião entre amigas, tá? Então, são tudo estratégias de como você vai ampliar o seu negócio, mas aí você tem que ter passado por todo aquele início que eu falei, né? Começar lá no autoconhecimento, entender todo o processo da consultoria, praticar. Não adianta você pensar no final se você não tiver feito aqui o início ainda, tá? Então, você quer se tornar consultora de estilo? Entra no curso, se especializa, pratica, e aí depois você pensa aqui como você vai vender os seus trabalhos, tá? E é uma profissão que remunera bem, tá? A gente tá com salário mínimo aí de R$1.100, né? Consultoria de estilo com uma cliente, no mínimo, ganha R$2.000, tá? Ser um iniciante, você ganha R$2.000. Então, assim, é mais do que um salário mínimo, são quase 2 salários. Então, é uma profissão que rentabiliza bem e você pode muito bem ir aumentando aí o teu preço, né? Eu comecei cobrando já muito mais do que isso. Quando eu comecei na consultoria, eu comecei cobrando 3.200, que pelo posicionamento que eu tinha, as clientes que eu ia atender, pelo mercado onde eu estava inserida. Então, também é uma outra live, né? A gente falar sobre isso, sobre preço de serviço, quanto cobrar, como fazer pesquisa de mercado, como descobrir aí o teu número X, né, da questão. Gente, vai cair a live. Muito obrigada pela companhia de vocês.